Você quer se libertar de padrões que te limitam por toda a vida? Desbloquear essa energia que está estagnada e que não te deixa prosperar? Então assiste esse vídeo até o final que você vai saber mais sobre esse assunto. Barra de Axis é uma terapia que trabalha 32 pontos na sua cabeça. Ela tem a função de liberar crenças, padrões de comportamento, pensamentos, emoções e atitudes negativas que podem te bloquear de estar no seu máximo potencial. Ludmila Lorena está aqui com a gente hoje e ela vai falar sobre esse assunto. Ludmila é terapeuta, aplica a Barra de Axis. Seja bem-vinda ao nosso canal. Gratidão estar aqui hoje. Lud, explica, o que é na verdade a Barra de Axis? Como é que isso funciona aí na nossa cabeça? Barra de Axis são 32 pontos na cabeça, como foi dito, né? E a gente faz a terapia, ela é feita, a pessoa fica na maca e a gente faz tocando nesses 32 pontos na cabeça das pessoas. E o que seria esses 32 pontos? A gente está desativando essas conexões neurais, esse disco rígido, as nossas emoções, as nossas atitudes, as nossas crenças, tudo que a gente vai criando nesses pensamentos acelerados, tudo isso é como se fosse um disco rígido de um computador. E quando a gente faz a barra, a gente vai ativando esses 32 pontos na cabeça, é como se a gente estivesse apertando a tecla de delete, deletando isso e abaixando essas conexões neurais das pessoas. Então, o objetivo, o propósito do Barra de Axis é trazer uma consciência maior para as pessoas, acalmar esses pensamentos, organizar melhor a mente das pessoas. A barra, ela pode ser feita em qualquer pessoa? Sim, ela pode ser feita em qualquer idade, desde criança, pequenininha, até idoso. É feita, por exemplo, em crianças, o tempo é menor, né? Porque em adulto o tempo é de 40 a 1 hora, 40 minutos a 1 hora. Em crianças a gente faz 20 minutos, porque também para correr essas barras, a gente usa esse termo, correr as barras, é que a gente está fazendo essas conexões, ativando, quando a gente está tocando, a gente está correndo as barras. A gente faz nas crianças assim, quando a criança ela é muito agitada, tem dificuldade para dormir, ou até mesmo uma criança muito fechada, introspectiva, muito caladinha, com déficit de atenção. Crianças autistas têm um resultado maravilhoso para fazer. Muitas mães têm feito curso para poder aplicar nos seus filhos autistas e têm tido resultados maravilhosos. E em adultos, assim, o perfil das pessoas são as mais variadas. Por exemplo, nós temos pessoas que trabalham muito e tem uma mente muito acelerada, então faz o Barra Axis para ter essa calma, mais harmonia com a mente. Mas nós também eu tenho caso de pessoas depressivas. Quando a chuva escorre pela perna e deixa o pé ensopado, dá muito frio, tremedeira e tudo começa a ficar sombrio. Ei, calma. Altamente depressivas, que vêm fazer o barra, já faz uma psicanálise, já faz um tratamento, mas que é uma coisa mais tranquila, que ela pode estar ali e fazer tranquila. Então, assim, tem tido resultados maravilhosos na depressão. Eu tenho até um caso muito legal, que é de um dos meus interagentes, né? Eu costumo falar que são interagentes, e ele veio fazendo, depois da terceira sessão, ele falou para mim assim, é normal a gente parar de pensar? Porque eu pensava algumas coisas que eu não penso mais, entende? Tipo coisas negativas. Coisas negativas. Então ele foi parando de pensar aquelas coisas, aquelas memórias, aqueles pensamentos ruins que ele tinha. E aquilo vai, quando a gente faz a barra, aqueles pensamentos que vão, eles não voltam. Tá? Então, o que vai sendo liberado, ele não vai voltar. Ele já está sendo essa conexão, né? Ela é desfeita. Ela já é desfeita, então não vai voltar. É claro que nós temos várias, né? A nossa mente, porque nós também trazemos, porque no nosso DNA a gente traz a nossa genética também, né? Então, isso tudo também está nas nossas mentes, padrões, até que também nós somos criados, somos educados. Então, tudo isso a gente carrega junto, né? Tudo tá ali. Em quais assuntos aí são ligados, em quais temas são ligados esses 32 pontos? Ou pelo menos, quais são os principais?
São vários, né? É interessante essa pergunta. Tem o ponto da cura, tem o ponto da paz e da gratidão, tem o ponto do dinheiro, tem o ponto da criatividade, tem o ponto do corpo e tem o ponto... São vários pontos, assim, ativando dos sonhos e esperança, então alegria e tristeza. Então são vários pontos que são 32, né? Então esses são os mais importantes, assim. Ou seja, as pessoas, por exemplo, podem ter aí, não sei, de repente um pensamento de escassez e aí você vai trabalhar ali no ponto do dinheiro, que você disse. O que você quer? Dinheiro! Sim, e o mais interessante do Barra Access, no meu ponto de vista, é que, às vezes, por exemplo, uma pessoa vai com uma depressão, né? Vai resolver aquela questão, assim, não é que vai melhorar aquela questão e a gente vai vendo que a pessoa vai tendo uma melhora, mas não é só naquilo. Porque quando você vai tocando naqueles 32 pontos, você está liberando várias conexões na mente da pessoa. Então, às vezes ela vai por uma causa, mas o benefício sempre é maior do que aquilo só que ela esteja buscando. Quando a pessoa está doente, né? Porque a gente sabe que as doenças são padrões que a gente vai criando na nossa vida. Então, ele também auxilia muito nisso. Pessoas mais idosas me procuram muito para não ter essa perda de memória. E aí? Lembrou? Lembrou do quê? Lembrou o nome do remédio? Que remédio? Não ter, sabe, esses esquecimentos, e tem tido sim, um resultado também muito bom com essas pessoas, porque o Barra, na verdade, ele vai, as nossas conexões, ele vai também melhorando a frequência do nosso cérebro, a gente vai ficando mais centrado, mais conectado, traz um eixo, né, porque tira esse excesso de pensamento. Mas como terapeuta aí, você está acessando o quê? Você está em meditação? Como que é esse acesso aí de você ao paciente? A gente vai falando, tem um mantra que a gente vai falando durante toda essa sessão, que vai trazendo para a gente também, para a gente estar mantendo o nosso foco, a nossa concentração ali no que a gente está fazendo e também não estar enchendo de pensamentos, né, para estar focado ali. E durante a sessão, a pessoa, ela pode ter várias reações, assim, e não é sempre a mesma. Tem pessoas que dormem profundamente, tem pessoas que começam a ter ideias, intuições, tem pessoas que às vezes sentem alguns incômodos, e às vezes sente um pouco de cãibra, ou às vezes fica um pouco mais agitada, ou às vezes dorme um sono agitado, ou às vezes dorme um sono... Então, é a mente, né? Então, nós estamos mexendo na mente da pessoa. Então, os resultados, a forma como a pessoa vai estar ali, é bem variado. O que ela vai sentir vai depender de cada um. É de cada um. E aí, quantas sessões são indicadas, né? Quem quer fazer... Barra, assim, quantas sessões que ela precisa fazer? Olha, o Barra, assim, se fizer uma sessão, você vai sentir bem. Mas se você quiser ter um resultado concreto, de perceber uma coisa bem assim, são 10 sessões. E as pessoas fazem assim, depende da situação de cada pessoa, né? Por exemplo, se a pessoa está muito doente, precisa resolver, então ela faz uma vez por semana. Depois, quando ela vai melhorando um pouco, ela faz de 15 em 15 dias. Tem pessoas que fazem todo mês, as pessoas fazem. Então, vai dependendo também da demanda, do que ela está precisando. Mas eu digo para os meus interagentes que, no mínimo, 10 sessões. O que mais as pessoas procuram curar? O que é mais procurado ali para uma sessão? É o excesso de pensamento. É que a minha mente é uma loucura, como um belo passeio no inverno. Insônia, as pessoas procuram mais pessoas com dificuldade para dormir. No mundo atual, né, essa agitação, essa quantidade esse excesso de pensamento, o que eu tenho procura maior é as pessoas com dificuldade para dormir e agitação mental. Mas assim, é muito variado. Pessoas depressivas também procuram muito, as pessoas idosas, como eu já disse, né, anteriormente, também procuram, mães com as crianças com problema na escola, procuram muito os filhos com dificuldade de aprendizado, déficit de atenção, muito agitadas também, né, igual eu falei, o autismo, e essas questões todas, né, muito adolescente,
Muitos adolescentes vêm buscar, muitas mães assim que estão com os adolescentes com comportamentos difíceis, né? As mães trazem seus adolescentes para fazer e o resultado é sempre muito positivo também. Esses padrões, né, esses comportamentos, esses padrões de pensamentos, né, as atitudes negativas, enfim, eles podem vir aí de outras gerações, a gente pode ter essa carga aí, genética mesmo? Sim, sim, claro, sempre, né, vem desse, a gente traz coisas assim, muito para trás, né, esses comportamentos, assim, que vão passando da avó, que passa para a mãe ou que passa para o pai. Que a gente vê isso, né, nas famílias, às vezes, as gerações que elas se parecem em comportamentos, né? E as curas, elas não são só nossa, né, as curas sempre são para essas gerações que passaram e para as gerações que estão chegando, né? E o interessante do Barra, que eu vejo assim, que é positivo, tem pessoas que elas querem fazer um tratamento, uma terapia, mas elas não querem falar. Então, ela é uma terapia, acaba que, como a gente está trabalhando só com esse toque, é uma terapia passiva, né? A pessoa às vezes não quer falar igual os adolescentes, é muito eficaz, porque às vezes o adolescente não quer falar, acha que não precisa, que não está legal, então ela só chega ali e faz. E deita e relaxa, fica tranquila. Às vezes as pessoas também depressivas, elas não querem mais conversar, já faz, tem psicóloga, tem terapeuta, tem isso, tem aquilo, as pessoas já não querem mais estar mexendo, falando, né? Então essa terapia, por ser passiva, ela é muito bacana para essas pessoas também com esse perfil, que não querem falar. Eu tenho pacientes que chegam, não querem nem conversar, chega, já deita, acabou, levanta e vai, porque ela não quer essa interação, não quer aprofundar, mas ela está aprofundando com ela mesma. Ela está se curando, né? O seu cérebro, quando você está ativando essa mente, tá correndo a barra delas, essas barras estão corridas, ela está se curando. Lud, então para finalizar, dá uma dica aqui para as pessoas fazerem em casa que seja do Barra. Olha, o propósito do Barra é criar uma nova realidade e trazer uma nova consciência. Então eu vou falar, é um mantra que nós fazemos em voz alta, 10 vezes de manhã e 10 vezes à noite. A gente repete ele em voz alta, tá? E ele tem uma eficácia maravilhosa. Por quê? Porque a gente vai comunicando e a gente vai criando pensamentos naquilo e depois gera sentimentos e aquilo começa a acontecer na nossa vida. Então tem todo um caminho neural. Você vai comunicando para o universo. Você vai comunicando para o universo, trazendo esses pensamentos, sentindo, e isso começa a acontecer. E que é o mantra, que é tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. A facilidade de viver uma vida fácil, tranquila, com muita leveza, alegria de viver, porque a alegria realmente ela está no nosso caminhar, né? E glória no sentido de abundância, de prosperidade, né? Que nós somos seres abundantes, imagem e semelhança do Criador, de tudo que é, e nós estamos aqui para viver uma vida leve, uma vida alegre e uma vida próspera. Então essa é a minha dica, para a gente estar repetindo todos os dias, usando a constância, é muito importante da prática, né? Para a gente estar criando essa comunicação e ter uma vida mais leve, mais alegre, mais próspera. Fantástico! Então, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, namastê. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar para mim, para a Lud, para o nosso canal aqui, fiquem à vontade. E a gente, vamos finalizar aqui com o mantra? Sim. Vamos lá? Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória.